Pensamentos negativos. Pensar profundamente com plena atenção é algo estranho nesta época involutiva e decadente. Do centro intelectual surgem diversos pensamentos provenientes não de um eu permanente, como supõem neciamente os ignorantes ilustrados, mas dos diferentes eus de cada um de nós. Quando um homem está pensando, crê firmemente que ele, em si mesmo e por si mesmo, está pensando. O pobre mamífero intelectual não quer se dar conta que os múltiplos pensamentos que cruzam seu entendimento têm origem nos distintos eus que traz dentro de si. Isso significa que não somos verdadeiros indivíduos pensantes, realmente, ainda não temos uma mente individual. Sem dúvida alguma, cada eu que está dentro de nós usa nosso centro intelectual, sempre que pode, para pensar. Absurdo seria, pois, nos identificarmos com tal ou qual pensamento negativo e prejudicial, julgando propriedade particular. É evidente que todo pensamento negativo provém de algum eu que num momento dado usa abusivamente nosso centro intelectual. Há pensamentos negativos de vários tipos: suspeita, desconfiança, má vontade para com outra pessoa, ciúmes passionais, ciúmes religiosos, ciúmes políticos, ciúmes de amizades ou familiares, cobiça, luxúria, vingança, ódio, orgulho, inveja, ira, ressentimento, furto, adultério, preguiça, gula, etc. De fato, são tantos os nossos defeitos psicológicos que, ainda que tivéssemos 1000 línguas para falar, não conseguiríamos enumerar todos eles. Como sequência ou corolário do que foi dito, é um contrassenso nos identificarmos com os pensamentos negativos. Como não é possível existir efeito sem causa, afirmamos solenemente que nunca um pensamento poderia existir por si mesmo, por geração espontânea. A relação entre pensador e pensamento é muito clara: cada pensamento negativo tem sua origem em um pensador diferente. Em cada um de nós existem tantos pensadores negativos quanto os pensamentos da mesma índole. Olhada a questão desse ângulo pluralizado de pensadores e pensamentos, decorre que cada um dos eus que temos em nossa mente é, certamente, um pensador diferente. Inquestionavelmente, dentro de cada um de nós há muitos pensadores, no entanto, cada um deles, apesar de ser tão só uma parte num dado momento, julga-se o todo. Os mitomanos, os ególatras, os narcisistas, os paranoicos, nunca aceitarão a tese da pluralidade de pensadores porque se querem muito a si mesmos, julgam-se o pai de Tarzan ou a mãe dos pintinhos. Como poderia essa gente anormal aceitar a ideia de que não possui uma mente individual, genial e maravilhosa? Sem a menor sombra de dúvida, esse tipo de gente sempre pensa de si o melhor, e até se veste com a túnica de Aristipo para demonstrar sabedoria e humildade. Conta a lenda dos séculos que Aristipo, querendo demonstrar sabedoria e humildade, vestiu uma velha túnica cheia de remendos e furos, empunhou na direita o bastão dos filósofos e saiu pelas ruas de Atenas. Dizem que quando Sócrates o viu se aproximando, exclamou com grande voz: Aristipo, dá para ver tua vaidade pelos buracos da tua veste. Quem não vive permanentemente em estado de alerta novidade ou alerta percepção se identifica facilmente com qualquer pensamento negativo. A consequência disso é o lamentável fortalecimento do sinistro poder do eu negativo, autor do correspondente pensamento em questão. Quanto mais nos identificarmos com um pensamento negativo, tanto mais escravos seremos do correspondente eu que o caracteriza. Com respeito à gnose, ao caminho secreto, ao trabalho sobre si mesmo, nossas tentações particulares estão justamente nos eus que odeiam a gnose, que odeiam o trabalho esotérico, porque eles não ignoram que sua existência em nossa mente está mortalmente ameaçada pela gnose e pelo trabalho. Esses eus negativos e brigões apoderam-se facilmente de certas películas mentais armazenadas no centro intelectual e dão em seguida origem às correntes mentais nocivas e prejudiciais. Se aceitarmos esses pensamentos, esses eus negativos que em dado momento estão controlando nosso centro intelectual, seremos incapazes de nos livrarmos de seus resultados. Jamais devemos esquecer que todo eu negativo engana e se auto-engana. Em suma, mente. Cada vez que sentirmos uma súbita perda de força, quando o aspirante se desilude da gnose, do trabalho esotérico, quando perde o entusiasmo e o abandona, é óbvio que foi enganado por algum eu negativo.
O eu negativo do adultério aniquila os nobres lares e torna os filhos infelizes. O eu negativo dos ciúmes engana os seres que se adoram e destrói a sua alegria. O eu negativo do orgulho místico engana os devotos do caminho, e estes, sentindo-se sábios, se aborrecem com seu mestre e o atraiçoam. O eu negativo apela às nossas experiências pessoais, às nossas recordações, aos nossos melhores desejos, à nossa sinceridade, etc., e mediante rigorosa seleção de tudo isso, apresenta algo sob uma falsa luz, algo que fascina, e vem o fracasso. No entanto, quando alguém descobre o ego em ação, quando aprendeu a viver em estado de alerta, esse tipo de engano não ocorre.